Bom, continuando, vamos falar um pouco do alinhamento, certo? É, no caso anterior, a gente comentou que se um átomo ou uma molécula dita neutra, ela tivesse uma distribuição de cargas positivas e negativas de tal forma que esta configuração fosse simétrica, então ela tem uma característica neutra, mas que após inseri-la num campo elétrico, ela tomaria uma outra configuração. Então, a partir dali, eu induzi a formação de um momento de dipolo naquele átomo, naquela molécula. Ok? Então, a gente diz que aparece então um momento de dipolo induzido. Mas existem também moléculas cujo momento de dipolo ele já aparece naturalmente na sua estrutura, ok? Então a gente diz que existem moléculas, né, que têm momentos de dipolos estruturados devido à sua configuração, a distribuição de cargas positivas e negativas tende a ter uma direção preferencial, digamos assim. Bom, então essas moléculas têm um momento de dipolo permanente, são chamadas de moléculas polares, ok? Em contrapartida, as outras que não apresentam esse momento de dipolo são chamadas de moléculas apolares. Bom, exemplo clássico, que a gente vê até em livros de segundo grau, é a molécula da água. Nós podemos ver que uma representação para a molécula da água seria um átomo de oxigênio, bem maior, né, do que os de hidrogênio, e colado, né, preso a esse átomo de oxigênio tem dois hidrogênios. Eles não estão juntos nem alinhados, mas sim fazendo um ângulo entre eles. Então isso faz com que essa molécula tenha um momento de dipolo já presente sem a presença do campo elétrico. Ou seja, a configuração das cargas positivas e negativas não está de tal forma em equilíbrio. Então, tem mais cargas positivas para um lado do que para o outro. Então, isso cria-se um campo, digamos assim, e mais um nome apropriado para isso é, digamos, escrever um momento de dipolo. Então, elas apresentam um momento de dipolo, e a representação para um momento de dipolo é, no caso, o pezinho minúsculo. A gente pode substituir esta configuração por essa daqui, que é mais simples de entender. Ou seja, eu tenho uma carga negativa representando, né, o oxigênio e depois uma carga positiva representando a distribuição é, das cargas positivas do hidrogênio. Okay? Então isso forma uma direção preferencial e relacionada a isso a gente escreve um momento de dipolo. Okay? Nesse caso nós não induzimos um momento de dipolo, mas ele aparece naturalmente na estrutura da molécula. Ok? Bom, se eu inserir esta molécula num campo elétrico, o campo elétrico vai agir sobre a carga positiva e vai agir sobre a carga negativa, fazendo com que essa distribuição mude, ok? Bom, é o que a gente pode ver nesta imagem. Eu tenho, né, uma carga negativa e uma positiva separada por uma distância d, centradas, né, na origem, que é um ponto equidistante das duas, imersa num campo elétrico. Esta carga positiva sente a presença do campo elétrico e aparece então uma força que a gente chama de F+, né? A carga negativa sente a presença do campo elétrico
e é puxada no sentido oposto, né, à da carga positiva, e a gente chama de uma F-. Essas forças, né, se igualam em um determinado momento. Quando esta configuração estiver na horizontal, essas forças se equilibram, certo? Então, F mais é igual a F menos. Então, eu posso escrever que a F, que é escrito Q vezes o campo, né, que é igual a menos Q vezes o campo. Então, elas são iguais. Esse fato, né, de serem iguais no equilíbrio diz que quando elas alcançam, né, a horizontal completa aqui, digamos assim, o campo E, que está puxando a carga positiva para lá, e a carga negativa para cá, não desloca esta configuração, ou seja, ela não translada. Esta configuração aqui não se translada nem para cá e nem para cá. Ela simplesmente rotaciona, ok? Então não há translação, mas sim rotação. Tendo então rotação, a gente pode relacionar isso a um torque, ok? Se a gente imaginar, lembra da definição de torque, né? Eu faço a força vezes a distância, né? Nesse caso, se a posição da carga aqui é representada pelo vetor R+, e a posição da carga menos Q é representada pelo vetor R-, né, cujo centro está na origem, então eu posso escrever que o torque é o produto vetorial de R+ por F+, mais a contribuição da parte da carga negativa, R- produto vetorial com F-, ok? Bom, se a distância entre menos Q mais Q é D, então eu tenho menos D sobre 2 como sendo o R+, e eu tenho menos D sobre 2 como sendo o R-. Lembrando que a minha origem está no ponto equidistante das duas cargas. Sendo assim, eu posso escrever o torque como sendo D sobre 2 produto vetorial com Q vezes E, menos D sobre 2 produto vetorial com menos Q vezes E, ok? Distância vezes a força, distância vezes a força. Que resulta, então, simplificando o campo, Q D produto vetorial com E, certo? Mas lembre-se que esta quantidade é a nossa definição de momento de dipolo, carga vezes a distância entre elas. Perdoe. Bom, então eu posso escrever o torque como sendo o produto vetorial de P por E, ok? Bom, como eu já tinha dito, N tende a alinhar P paralelamente ao campo elétrico, ok? Quando o campo elétrico for uniforme, certo? Mas vai tender sempre a alinhar o momento de dipolo com o campo elétrico. Porém, se o campo não for uniforme, aparece também uma força líquida, ok? Ou seja, na carga menos Q, eu tenho um campo E, que produz uma força F-, que é diferente daquele campo que está agindo sobre a carga mais Q, ok? Então, existe uma pequena diferença entre esses dois campos. Então, a força agora é uma força resultante, que é a soma da força mais com a força menos, que vai ser Q vezes o E mais menos, mais, né, no caso, menos Q vezes a força, o campo E menos. Como os dois campos estão na direção, então esse sinal aparece da carga negativa, que eu posso simplificar escrevendo Q vezes um delta E. Ou seja, quando existe uma diferença entre o valor, né, do campo aplicado entre as duas cargas, então aparece uma força resultante, certo? Bom, se eu tenho essa quantidade, que é Q vezes ΔE, se eu utilizar a interpretação geométrica do gradiente, que dizia que a variação de uma função
é igual o gradiente dessa função produto escalar com o seu deslocamento. Então eu posso reescrever a variação do campo, ok? Esta quantidade aqui, nas três dimensões, como sendo delta Ex vai ser o gradiente de Ex, produto escalar com D. Delta EY vai ser o gradiente de EY, produto escalar com D. E mesma coisa para o Z. Então eu vou ter, eu posso escrever para cada componente x, y, z a variação do campo, ok? Feito isso, eu posso generalizar e escrever então que a delta E é igual, poderia escrever gradiente de E, produto escalar com D, ok? Mas vale organizar dessa forma, então fica melhor, fica visualmente e do ponto de vista conceitual melhor escrito dessa forma. Então eu tenho a distância que eu multiplicado escalarmente pelo gradiente de E. Bom, aí eu venho e aplico, né, o que eu encontrei de dE na força. Lembrando que era Q vezes ΔE, então eu sobro aqui a força, vai ser o momento de dipolo vezes, né, produto escalar com o gradiente de E, ok? Bom, resumindo, né, para um dipolo perfeito de comprimento infinitesimal, eu posso escrever o torque como sendo o momento de dipolo produto escalar com E. Isso se considerar que o dipolo está centrado na origem, e a origem é equidistante das duas cargas. Okay? Então, como a gente já explicou. Bom, se eu quero calcular o torque em qualquer outro lugar que não seja, né, no ponto zero, então eu tenho que levar em consideração mais uma contribuição com uma distância. Então vai ser a contribuição do momento de dipólise produto vetorial com E mais R produto escalar F. Se eu substituir o F, né, que a gente acabou de encontrar, então eu posso escrever dessa forma, ok? Então posso substituir aqui, então ficaria R produto vetorial com P escalar gradiente de E. Então são duas formas, né, de definir o torque para uma molécula polar. Esta é, claro, mais completa do que a primeira, ok? Porque eu levo em consideração a diferença de campo elétrico, ok? Então, voltando, né? A gente começou falando sobre polarização, comentamos sobre o dielétrico, então, para finalizar, o que acontece com o material dielétrico imerso no campo elétrico? Como vimos, eles podem ser constituídos de moléculas polares ou apolares. Então, se são átomos neutros, o E induz um momento de dipolo. Se são moléculas cujo momento de dipolo é permanente, então cada dipolo sofrerá um torque, ok? Em ambos os casos aparecem muitos dipolos, ou seja, o material é feito com uma quantidade gigante de moléculas, e essas moléculas, cada uma tem sua característica ou polar ou apolar. Bom, se eu quero tratar do volume, ou seja, de uma característica mais geral, então eu escrevo Pzão, ok? Como sendo o momento de dipolo dividido pelo volume, que é chamado de polarização. É quando eu quero tratar do material de forma mais generalizada, eu não quero mais me concentrar em molécula por molécula. Então eu escrevo um Pzão, que agora é o momento de dipolo dividido pelo volume, ok? Bom, é isso então. Será útil, né, utilizar o Pzão quando a gente estiver interessado no geral e não no que acontece
molécula por molécula.